vamos dar início à nossa segunda revisão para o concurso do TJRS com os conteúdos de análise combinatória, conjuntos, probabilidade e problemas lógicos. Então aqui no material coloquei para a gente fazer juntos uma parte de revisão e principalmente questões de provas da Fundação Getúlio Vargas. Em análise combinatória, a gente tem que observar se a ordem dos elementos importa ou não importa. Quando a ordem importa, em geral a gente consegue fazer pelo princípio fundamental da contagem, que é só multiplicar. Se a gente vai formar uma fila, uma palavra, um número, uma senha, a ordem dos elementos importa. Quando a gente tem cargos diferentes, alguma coisa que diferencie os escolhidos, essa ordem dos elementos importa. E a gente consegue fazer pelo princípio fundamental da contagem, que é mais simples de fazer, só multiplicar as possibilidades. Agora, quando a ordem não importa, a gente tem uma situação de combinação simples. Não dá para fazer só os tracinhos e multiplicar. Então, essa combinação, por exemplo, é bom relembrar, um jeito fácil de calcular sem precisar da fórmula. Por exemplo, combinação de 12 e 3 a 3, a gente vai abrir o 12 três fatores, 12, 11 e 10, e no denominador vai abrir o 3, dividido por 3, 2, 1. A fórmula da combinação, se você prefere, combinação de n p a p. N fatorial dividido por p fatorial, n menos p fatorial. Então, se você prefere a fórmula, mas de preferência a simplificação dela, que aqui está. Além disso, também é bom lembrar da permutação com repetição, porque se a gente tem elementos repetidos, trocá-los de posição não vai mudar a composição. Então, anagramas, por exemplo, de uma palavra que tem letras repetidas. A gente tem a permutação com repetição, é importante lembrar isso também. Então, algumas questões de provas da Fundação Getúlio Vargas sobre análise combinatória. Aqueles tipos de enunciados mais comuns, mais frequentes, que nós já vimos juntos aqui em alguns outros momentos, né, como no curso teórico, no resolução de questões, e agora nessa revisão a gente também retoma esses exemplos. Considere a sigla CBMERJ, tá? Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. O número de anagramas dessa sigla, nos quais as letras CB ficam juntas nessa ordem. Quando o enunciado fala que ficam juntas, a gente conta isso como uma coisa só. Então, CB, M, E, R, J. Então, em vez de enxergar aí 6 coisas que podem trocar de lugar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas que podem trocar de lugar, a gente vai olhar e vai contar como 5 coisas. Conta aquele C e o B juntos como uma coisa só. Então, isso é uma permutação de 5, isso é 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. Fique atento ao que o enunciado determina. Aqui diz assim, as letras CB ficarem juntas nessa ordem. Então, tá pronto. Pode marcar aí 120 é a resposta correta dessa questão. Como observação, anotem o seguinte. Se fosse simplesmente juntas, as letras CB juntas, mas se pudesse ser em qualquer ordem, você ainda tem que considerar a permutação dessas duas letras entre si. O C e o B trocando de lugar. Como a gente tem aqui duas letras, que é o C e o B, eu tenho duas opções para a primeira letra e depois uma opção para escolher a segunda letra. 2 vezes 1, 2. Se pudesse trocar de posição, eu teria que fazer ainda então 120 vezes 2, 240 anagramas com as letras C e B juntas, mas em qualquer ordem. Então, fica atenta a isso também. Questão 2. Considere o conjunto A, com os elementos 2, 3, 4, 6, 7 e 8. O número de subconjuntos de A com 3 elementos, sendo pelo menos um elemento ímpar. O que são os subconjuntos do conjunto A? Eu preciso de subconjuntos do conjunto A com 3 elementos. Por exemplo, 2, 3, 4. 2, 3, 6. 2, 4, 6. Então, esses são os subconjuntos que são possíveis de serem obtidos a partir do conjunto A. Tá? São alguns, coloquei alguns exemplos. A ordem desses elementos não vai mudar o conjunto formado. Se eu pegar o 2, o 3 e o 4, se eu pegar o 4, o 3 e o 2, é o mesmo conjunto. Para saber o total de conjuntos que a gente consegue formar, então, é uma combinação. Total
sem qualquer restrição. Se fosse simplesmente quantos subconjuntos é possível formar. É uma combinação de 7, 3 a 3. Por que 7? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 7 não, 6 elementos. 6, 3 a 3. 6 elementos 3 a 3. Tá? O conjunto A tem 6 elementos. Então, uma combinação de 6, 3 a 3. Vai abrir os 6 3 fatores, 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6, simplifiquei com 6 de cima. Então, sobra 5 vezes 4, 20. Respira, não tenho 20, tá tudo certo, mas não é hora de olhar as alternativas ainda. O que é esse 20? É o total de subconjuntos que podem ser formados com 3 elementos. Só que nesse total de subconjuntos, vai ter ali alguns que vão ser somente com números pares. Alguns deles vão ter um número ímpar, outros vão ter 2 números ímpares. Todos os possíveis subconjuntos com 3 elementos estão aí nesses 20. O que não serve? Eu quero que tenha pelo menos um par, um ímpar, tá? Pelo menos um ímpar. Então, se eu quero pelo menos um ímpar, não interessa aqueles subconjuntos que sejam todos pares. Por exemplo, aqui, ó, 2, 4 e 6. Esse aqui não me interessa, porque eu quero que tenha pelo menos um ímpar. Só que ter pelo menos um ímpar poderia ser um ímpar, poderia ser 2 ímpares. Só não pode ser os 3 ímpares, porque não tinha ali disponível naquele conjunto. Pode ser feito assim, os ímpares? Pode. Pelo menos um, pode ser 2, dividindo em casos. Mas às vezes os casos são numerosos ou trabalhosos. E daí o que é mais fácil fazer é calcular aquilo que não serve. O que não serve? O subconjunto que só tenha números pares. Então, não serve subconjuntos com 3 elementos pares. E quantos são os números pares que a gente tem no conjunto A? O 2, o 4, o 6 e o 8. A gente tem 4 elementos que são pares. Esses 4 elementos que são pares, quando a gente formar um conjunto com eles, só vai ter número par. Por exemplo, eu pego o 2, o 4 e o 6, o 2, o 4 e o 8, o 4, o 6 e o 8. Combinação de 4, 3 a 3, que é 4. Então, a gente vai ter 4 subconjuntos em que teremos somente números pares. Como são 4, eu até vou escrever quais são, olha só. É o 2, 4 e 6, 2, 4 e 8. O 4, 6 e 8. E tá faltando o 2, 6 e 8. Então, aí os 4 conjuntos somente com números pares. Tá? Esses 4 subconjuntos serão formados apenas por números pares e não é isso que a gente quer, não é isso que o enunciado pede para calcular. A pergunta era o número de subconjuntos com 3 elementos, sendo pelo menos um número ímpar. A gente tem um total de 20 subconjuntos que são possíveis. E desses 20, tem 4 que não servem. Tem 4 que são formados só por números pares. Portanto, os que nos interessam são 16. Pode marcar aqui a letra A, é a correta nessa questão. Exemplo 3. Em uma fila de poltronas de um cinema, há 6 poltronas vazias em sequência. Os irmãos André e Bruno e as amigas Maria, Nina e Paula vão ocupar 5 desses 6 lugares. Entretanto, as amigas querem se sentar juntas, ou seja, uma ao lado da outra. O número de maneiras diferentes em que essas 5 pessoas podem se sentar, então, são 6 poltronas e tem 5 pessoas. O que o enunciado diz? Que as amigas querem sentar juntas. As amigas Maria, Nina e Paula querem se sentar juntas, ou seja, uma do lado da outra. Quando fala juntos, a gente conta isso como uma coisa só. Então, vai funcionar assim. Eu tenho ali a Maria, a Nina e a Paula, juntas. Além delas, eu tenho o André e tenho o Bruno. E tem uma cadeira que vai ficar vazia. Um dos jeitos que eu acho que é o mais fácil de fazer vai ser esse que eu vou mostrar agora. Depois eu dou uma outra sugestão de solução.
Então, falou juntos, conta aquilo como uma coisa só. Letras que ficam juntas, pessoas que ficam juntas. Falou que fica juntos, conta aquilo como uma coisa só. Então, a gente vai enxergar Maria, Nina e Paula juntas, coladas. O André, o Bruno e ainda tem aquela poltrona vazia, que pode ser a primeira, pode ser a segunda, pode ser a terceira, enfim. Tá? Vamos ver quais são as possibilidades para a posição daquela cadeira que fica vazia. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 coisas que permutam. Fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 24. E respira. O que mais que a gente tem que pensar além disso? Além disso, as 3 amigas podem permutar entre si. Todo mundo aqui pode trocar de lugar com todo mundo. Elas precisam ficar juntas, mas o enunciado não determinou uma certa ordem, né? Disse simplesmente que elas ficam juntas. Então pode ficar Maria, Nina e a Paula. Pode ficar Paula, Maria e Nina. Pode ficar Nina, Paula e a Maria. E são distribuições diferentes dessas 3 pessoas. Então, essas 3 pessoas permutam também 3 vezes 2 vezes 1. Tem 6 maneiras diferentes para organizar essas 3 meninas. Então fica 24 vezes 6, 144 é a resposta desta questão. Pode marcar aqui então, letra C é a correta nessa questão. Essas 6 possibilidades seriam Maria, Nina e Paula. Maria, Paula e Nina. Nina, Maria e Paula. Nina, Paula e Maria. Paula, Maria e Nina. Paula, Nina e Maria. Então, são as 6 posições possíveis para aquelas 3 meninas se sentarem juntas. Tá? Então, são 144 maneiras diferentes, respeitando que as 3 fiquem juntas. Uma outra sugestão de solução, tá com ou. Nós temos lá Maria, Nina e Paula que ficam juntas. E ainda sobram 3 poltronas, certo? 3 poltronas para o André e o Bruno. Então, o André, quando ele vai se sentar, ele tem 3 opções. E o Bruno, quando vai se sentar, ele tem 2 opções. Vou fazer aqui. O André tem 3 opções e o Bruno tem 2 opções. Isso dá 6 opções para distribuir os meninos naquelas 3 poltronas que sobram. A permutação entre as meninas continua acontecendo. Elas podem trocar de posição entre elas. Então, eu vou ter 6 vezes 6, 36. O que está faltando ainda considerar para essa solução funcionar? Que as meninas ficam juntas, mas não precisa ser nas poltronas 1, 2 e 3. Eu tenho uma possibilidade é essa, ó, as meninas juntas, depois as outras 3 poltronas. Uma poltrona, as 3 meninas juntas e 2 poltronas. 2 poltronas, as 3 meninas juntas e uma poltrona sobrando. 3 poltronas e as 3 meninas juntas. A posição que aquelas 3 pessoas ficam, aquelas 3 amigas que ficam juntas, tem 4 possibilidades. Então, eu tenho que fazer ainda 36 vezes 4, que é 144 também. Tá? Essas 4 possibilidades seria colocar as meninas nas poltronas 1, 2 e 3, 2, 3 e 4, 3, 4 e 5, 4, 5 e 6. Como são 6 poltronas, são essas as possíveis posições das 3 meninas que ficam juntas. Certo? Então, 2 soluções aí para a mesma questão. A respeito de probabilidade. Definição de probabilidade é o número de elementos do evento pelo número de elementos do espaço amostral. Vamos por partes. Experimento aleatório. Experimento aleatório é o que a gente faz para gerar os resultados. Sortear uma carta de um baralho, sortear uma bola de uma urna, lançar um dado, uma moeda, sortear ao acaso uma pessoa de um grupo. Esses são experimentos. Os enunciados falam em sortear, ao acaso. O que é o espaço amostral? Conjunto dos resultados possíveis daquele experimento. Por exemplo, se eu lançar um dado, o que pode sair? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6. Quando eu lanço uma moeda, o que pode cair? Cara ou coroa. Se eu tenho lá 10 pessoas num grupo
Eu quero formar uma dupla. Pode ser a pessoa A e a B, A e C, A e D, A e E. Quantas duplas eu consigo formar? Esse é o espaço amostral. E o que é o evento? Ele é um subconjunto do espaço amostral, um pedaço do espaço amostral, que é aquilo que a gente quer calcular. Então, traduzindo a definição de probabilidade, é o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. O que eu quero em relação ao total de possibilidades. Além disso, é importante lembrar que, quando a gente tem a união de dois eventos, a gente vai somar as probabilidades. Mesma ideia de conjuntos, a gente tem lá um evento A e um evento B. Daí a gente soma esses dois eventos. Probabilidade do A mais a probabilidade do B. Mas quando eu faço isso, observa que a intersecção foi contada duas vezes. Se eu faço a probabilidade do A mais a do B, os elementos que estão na intersecção ficaram repetidos. Então eu preciso descontar aquela intersecção. Portanto, a probabilidade da intersecção da união de dois eventos é probabilidade do A mais a do B menos a probabilidade da intersecção. Que você não precisa fazer isso com uma fórmula. É justamente o entendimento de conjuntos, de que se a gente tem elementos na intersecção, a gente não vai contar eles duas vezes, vai contar repetidas vezes, certo? Se os eventos forem independentes, a probabilidade da intersecção dos eventos é a multiplicação dessas probabilidades. Traduzindo, quando a gente tem o E, eu quero que aconteça isto e aquilo, vai multiplicar. Quando eu quero que aconteça isto ou aquilo, eu vou somar. Além disso, é bom que você relembre a ideia de probabilidade complementar. Em probabilidade, a chance de uma coisa acontecer, somada à chance daquela coisa não acontecer, tem que dar 1, tem que dar o 100%. Ou acontece ou não acontece. Ou erra ou acerta, ou acende ou apaga, ou ganha ou perde, ou chove ou não chove. Então, se a probabilidade de chover é de 80%, a de não chover é de 20%. Tem 5 alternativas na questão. A chance de acertar, 20%. A chance de errar, 80%. Ou erra ou acerta. Por exemplo, um dado tem a forma cúbica com faces numeradas de 1 a 6. Se esse dado for lançado duas vezes consecutivas, a probabilidade de que a soma dos resultados obtidos seja maior do que 8. Soma maior do que 8. O dado lançado duas vezes. Quando a gente lança o dado uma vez, o que pode sair? Então, eu lancei o dado pela primeira vez, o que pode sair no dado? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Lancei o dado de novo, o que pode sair? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou 6. O número de elementos do espaço amostral do lançamento de dois dados, ou de um dado lançado duas vezes, tem 36 resultados possíveis. E isso, como exercício, uma vez ou duas, a gente escreve todo esse espaço amostral. A gente fez isso juntos aqui. O 1 com todo mundo. Então, 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6. O 2 com todo mundo. O 2 e 1, o 2 e o 2, o 2 e o 3, o 2 e o 4, o 2 e o 5, o 2 e o 6. O 3 com todo mundo, o 4 com todo mundo, o 5 com todo mundo, o 6 com todo mundo. Então, são 36 resultados possíveis. O que o enunciado pede? A soma dos valores obtidos seja maior do que 8. Eu não escrevi aqui todo o espaço amostral, e a ideia é que você não precisa escrever todos os 36 resultados. Mas agora deixa eu pensar juntos aqui, e na prova você tem que fazer isso, pensar quais são as duplas de valores que a soma vai ser maior que 8. Vai organizado, tá? 1 com alguém? Não, porque 1 com 6 dá 7. Eu quero que a soma seja maior do que 8. Então, 1 com ninguém. O 2. O 2 dá com alguém? Não, porque 2 e 6 dá 8. Não dá. Eu quero maior do que 8. O 3. O 3 com 6 dá. Porque 3 mais 6 dá 9. O 4 com quem? Com o 5 e com o 6. O 5 com quem? 5 mais 3 dá 8, então com 3 não dá. 5 com 4, o 5 com 5 e o 5 com 6. O 6 com quem? 6 mais 3, 9, 6 mais 4, 10, 6 mais 5 e o 6 com 6. Quantos são os resultados que interessam? Então, número de elementos do evento.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 resultados que interessam. Definição de probabilidade. Número de elementos do evento pelo número de elementos do espaço amostral. Traduzindo os resultados que me interessam, que nesse caso são 10, pelo total de resultados que são possíveis, que são 36. Dá para simplificar por 2, então fica 5 em 18. Pode marcar aqui, letra D de Dinamarca, D de Dani, é a correta nessa questão. Exemplo 5, em uma bandeja há 11 empadas, sendo 5 de frango e as demais de palmito. Como são 11 empadas, são 5 de frango e 6 de palmito. Então, as demais são 6, porque são um total de 11 empadas. Todas têm exatamente o mesmo tamanho e aparência. Sofia pega aleatoriamente 3 dessas empadas. 3 empadas. A pergunta, a probabilidade de que as 3 empadas tenham o mesmo recheio. Terem o mesmo recheio podem ser as 3 de frango ou as 3 serem de palmito, certo? E esse é um tipo de enunciado que aparece muito nas provas da Fundação Getúlio Vargas. Pode ser com balas, bala de menta e bala de chocolate. Pode ser com trufas, com bombons, bombons recheados de avelã, de damasco, enfim. Pode ser com bolas, uma urna que tem bolas vermelhas, bolas verdes. O que a gente quer aqui? Probabilidade de retirar da bandeja 3 empadas e que as 3 tenham o mesmo recheio. 3 do mesmo recheio pode ser as 3 de frango ou então as 3 de palmito. São 2 casos que a gente tem que considerar. E lembrando que este ou é uma soma, quando a gente divide em casos, ou acontece uma coisa ou acontece a outra. Então a gente vai calcular qual é a probabilidade de ser de frango, as 3 de frango, tal. Qual é a probabilidade das 3 serem de palmito, tal. Depois a gente vai somar essas 2 probabilidades. Então, probabilidade de que as 3 sejam de frango. Probabilidade de que as 3 sejam de frango. Na primeira retirada, quantas empadas tem na bandeja? 11. Quantas são de frango? 5. Então, na primeira retirada, quando a Sofia vai pegar a primeira empada, a chance que seja uma de frango é 5 em 11. Retirou uma empada da bandeja, vão sobrar 4 de frango, num total de 10. E depois 3, num total de 9. Vou simplificar aqui o 5 com o 10 e o 3 com o 9. Dá para simplificar também aqui o 4 com o 2, ó. 4 por 2, que dá 2. Então, sobrou 2 em 33. A probabilidade de que as 3 empadas sejam de frango é 2 em 33. Agora, a gente vai calcular a probabilidade de que as 3 empadas sejam de palmito. Palmito são 6 empadas inicialmente, então a chance da primeira ser de palmito é 6 em 11. A segunda ser de palmito, 5 em 10. A terceira ser de palmito, 4 em 9. Então, inicialmente, 11 empadas, 6 delas são de palmito, tirei uma, sobram 5, de um total de 10. Depois sobram 4, num total de 9. E eu vou simplificar aqui também o 5 com 5, o 5 com o 10. Vou simplificar 6 por 3 dá 2, 9 por 3 dá 3. Dá para simplificar também aqui o 2 com 2. Sobrou 4 e embaixo 11 vezes 3, 33. Dividiu em casos, a gente vai somar esses 2 resultados, porque ou são 3 de frango ou são 3 de palmito. Isso aqui a gente soma. 2 em 33 mais 4 em 33. Dá 6 em 33. Para responder em porcentagem, observa que as alternativas estão em porcentagem.
Então, a dica aqui é multiplicar por 100%. Eu tenho ali 6 em 33. Isso aqui, ó, 6 em 33. Para responder isso em porcentagem, multiplica por 100%. Porque a gente altera a forma, transforma já em porcentagem, sem alterar o resultado, o valor numérico. O 100 por 33 dá 13 e uns quebrados, tá? Vou botar aqui aproximadamente 3, tá? 13 e um pouquinho. Então, 3 vezes 6 vai dar 18. Aproximadamente 18%. Pode marcar aqui, então, letra C é a correta nessa questão. O 100 dividido por 3 vai dar, por 33 vai dar 13 um pouquinho, então vezes 6 vai dar aproximadamente 18. Pode marcar aí a letra C é a correta nessa questão. Exemplo 6. Na verdade, essa questão é do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, aplicada em 2025. Uma urna contém 7 bolas iguais numeradas de 1 a 7. Retiram-se da urna 3 bolas aleatoriamente e em sequência, sem reposição. A probabilidade de que a soma dos números das 3 bolas, seja ímpar. Probabilidade de que a soma dos 3 números seja ímpar. Quantos são os ímpares e quantos são os pares de 1 a 7? Então, a gente tem ali números ímpares de 1 a 7, tem o 1, o 3, o 5 e o 7. Números pares de 1 a 7, a gente tem o 2, o 4 e o 6. 3 bolas serão retiradas. 3 bolas serão retiradas. Por exemplo, tá? Por exemplo, retirei as bolas 1, 2 e 3. Retirei as bolas 2, 4 e 6. Retirei as bolas 2, 3 e 7. Tá? Exemplos. Pode acontecer que as 3 bolas sejam todas com um número ímpar. Pode acontecer que todas as bolas tenham um número par. Pode ser que eu tenha 2 pares e um ímpar. Pode ser que eu tenha 2 ímpares e um par. Agora, o que o enunciado pede? A probabilidade de que a soma dos 3 números seja ímpar. O que precisa para que a soma seja ímpar? Vamos pensar sobre isso também, que é importante, que também aparece nas questões da FGV, bastante. Quando a gente soma um número par com um número par, o que dá? Um número par somado com um número par é par. Quando a gente soma um par com um ímpar, dá ímpar. Por exemplo, 2 mais 3, 5. Se a gente somar um ímpar com um ímpar, dá par. Por exemplo, 3 mais 5 dá 8. Isto aqui não é para decorar, mas tem que fazer sentido. Você tem que pensar sobre isso. Ah, professora, mas são 3 números aí. Então, o que precisa para que aqueles 3 números somados resultem num valor ímpar? São 3 números. Se eu somar par com par, dá par. Então, par mais par, ó, par, vai dar par. Daí o terceiro teria que ser ímpar. Daí a soma é ímpar. Se eu pegar 3 ímpares, ímpar, ímpar e ímpar, a soma vai dar ímpar. Porque ímpar mais ímpar dá par. Daí quando eu somo com ímpar de novo, vai dar ímpar. Então, são esses 2 casos que a gente vai considerar. Aqui, o que eu acho mais fácil que a gente faça, então, nessa questão? A gente tem 7 números para escolher 3. Combinação de 7, 3 a 3. Combinação porque a ordem não importa. A gente tem 35 trios de números que a gente consegue formar. Tá? 1, o 2 e o 3, 1, o 2 e o 4, 1, o 2 e o 5, 1, o 2 e o 6, 1, o 2 e o 7, 1, o 3 e o 5, e assim vai. Tá? A gente tem ao todo 35 trios de números que a gente consegue formar com os elementos ali de 1 a 7. A gente quer o quê? Probabilidade de que a soma seja ímpar. Então, para essa soma ser ímpar, tem 2 casos que me interessam aqui. Eu posso pegar 3 números ímpares, ou posso pegar um ímpar e 2 pares. Um ímpar e
e 2 pares. Bom, os 3 ímpares vai ficar assim. 3 ímpares. Quantos ímpares a gente tem de 1 a 7? Tem 4. Então, combinação de 4, 3 a 3, que é 4. As possíveis combinações com 3 números ali de 1 a 7, sendo os 3 números ímpares. Seria fazer 1, o 3 e o 5, 1, o 3 e o 7. São 4 resultados possíveis. Outra possibilidade, eu posso pegar um ímpar, então combinação de 4, 1 a 1, e 2 pares. Os pares são ao todo 3. Tenho 3 números pares para escolher 2. Combinação de 3, 2 a 2. Combinação, porque a ordem não importa. Você pegar o 2, o 4, o 6. Ou pegar o 6, o 4 e o 2, são os mesmos números. Tá? Então, combinação, necessariamente combinação. Combinação de 4, 1 a 1 dá 4, combinação de 3, 2 a 2 dá 3. Então, a gente tem aqui 4 vezes 3, 12. Tem 12 maneiras de escolher um número ímpar e 2 números pares daqueles números de 1 a 7. Total que a gente tem aqui, 4 mais 12, 16. Probabilidade, então, definida como número de resultados que interessam pelo total de possibilidades. São 16 resultados que interessam num total de 35. Então, 16 em 35 pode marcar aqui, letra E é a correta nessa questão. Uma coisa que eu fiz aqui meio direto, vamos retomar, combinação de 4, 3 a 3. Isso aqui, 4, 3 a 3, é fazer 4 vezes 3 vezes 2, abrir o 4, 3 fatores. E embaixo abre o 3. Então, se você faz assim, você chega naquele 4. Outra maneira é a ideia de complementar. Tá? Outra ideia é a ideia de complementar. Vou colocar aqui mais uma página. Combinação de 4, 3 a 3 é a mesma coisa que calcular a combinação de 4, 1 a 1. E daí 4 para escolher um tem 4 maneiras. Ou é o primeiro, ou é o segundo, ou é o terceiro, ou é o quarto. Então, esse complementar, eu tenho combinação de 4, 3 a 3. Tenho 4 elementos para escolher 3. Escolher os 3 é automaticamente escolher um para ficar de fora. Tá? Então, combinação de 4, 3 a 3 é a mesma coisa que a combinação de 4, 1 a 1. Se você souber isso direto, poupa o trabalho de fazer o cálculo, você chega direto ali na resposta que eu coloquei. Da mesma forma, a combinação de 3, 2 a 2, abrir o 3, 2 fatores, e depois abre o 2. Isso dá 3. Mas, o que eu faço? A gente pode fazer, né, que fica mais direto. Combinação de 3, 2 a 2 é a mesma coisa que a combinação de 3, 1 a 1. Então, se a gente tem 3 elementos para escolher um só, são 3 maneiras diferentes. Tá? Então, foi isso que eu usei para colocar a resposta ali direto na questão. Fora isso, se não for usar a combinação, nós faríamos assim, ó. Vou colocar isso aqui mais para baixo, vamos fazer isso. O que podia acontecer? Ah, professora, eu fiz direto multiplicando. Deu certo ou não deu certo? Vamos ver. Vou botar aqui um ou, outra maneira de fazer aquela questão. A questão 6. Poderia ser 3 ímpares. É um caso. Quantos ímpares a gente tem de 1 a 7? Tem o 1, o 3, o 5 e o 7. Tem 4. Então, o primeiro ser ímpar, a chance é 4 em 7. O segundo ser ímpar, 3 em 6. E o terceiro ser ímpar, 2 em 5. Vou simplificar aqui, ó, 3 vezes 2, 6, fica 4 em 35. Então, 4 em 35, se você chegou aí, é uma parte do cálculo. É a probabilidade de que os 3 números sejam ímpares. Mas uma outra possibilidade é que a gente tenha 2 pares e um ímpar. 2 números pares somado com um ímpar também vai resultar numa soma que é ímpar. Os 2 pares, a gente tem 3 números pares, um total de 7, depois a gente tem 2 em 6, e daí um ímpar, a gente tem 4 em 5. Tá? Agora eu estou calculando a probabilidade de ser o primeiro par, o segundo par e o terceiro ímpar. O primeiro ser par,
Tem 3 números pares, que é o 2, o 4 e o 6. Então, 3 pares, num total de 7. Tirei um número, sobram 6. Destes 6, 2 deles são números pares. Depois sobram só 5. Desses 5, eu quero saber a probabilidade de ser ímpar. E daí os ímpares são 4. Tem o 1, o 3, o 5 e o 7. Vou simplificar aqui. 3 vezes 2, 6. Sobrou 4 em 35. Só que aqui tem que tomar o seguinte cuidado. Porque pode acontecer assim, ó. Aqui pode ser par, par e ímpar. Mas podia ser par, ímpar, par. Podia ser par, podia ser ímpar, par, par. Podia ser par, ímpar. Ímpar. Vamos botar todas as posições do ímpar. Acabou. Tá? Então, esse ímpar podia ser só o último, só o segundo, ou podia ser só o primeiro. Um ímpar e 2 pares. A gente tem 3 posições para aqueles par e ímpar. Para serem 2 pares e um ímpar. Quer dizer que esses 4 em 35, eu ainda preciso fazer vezes 3. Isso dá 12 em 35. 4 em 35, a probabilidade de que os 3 sejam ímpares. 12 em 35, a probabilidade de que sejam 2 pares e um ímpar. E daí eu vou somar. Quando eu divido em casos, ou acontece isso ou acontece isso. Eu tenho 4 em 35 mais 12 em 35. Uma soma de frações com o mesmo denominador, então o de baixo mantém, 35 mantém, e vai somar os numeradores. 4 mais 12, 16. Uma outra possível solução, se você fez assim, está tudo certo. Se não tinha chegado até o final, tem que observar isso aqui. Se a gente vai dividir em casos, os 2 números pares, pode ser o primeiro, o segundo ser par, o terceiro ser ímpar. Podia ser o segundo que é ímpar, podia ser o terceiro que é ímpar. Então a gente tem aqui um total de 3 possibilidades ainda para a posição dos pares e ímpares nessa questão. Por isso, eu prefiro aquela solução que eu apresentei primeiro, tá? Acho que essa aqui fica mais curta, essa primeira solução, mais curta e mais direta, mais segura também. Por isso, dividir em casos, além de serem trabalhosos às vezes, podem ser numerosos casos, e mais do que isso, pode ser que a gente esqueça de alguma possibilidade. Se você esquece de uma possibilidade e para a conta antes da hora, corre o risco de achar uma alternativa incorreta e assinalar. Tá? Então, isso de dividir em casos, em geral, não é o melhor caminho, porque eles podem ser trabalhosos, numerosos, e você pode ainda esquecer de alguma possibilidade, alguma hipótese a ser considerada. Questão 7. Em um campeonato de futebol, quando o time X joga em casa, a probabilidade de ganhar, quando joga em casa, a probabilidade de ganhar é de 60%. Quando ele joga fora, a probabilidade de ganhar é de 50%. Nos próximos 3 jogos, o time X jogará 2 jogos em casa e 1 fora. A probabilidade de ganhar pelo menos um. Ganhar pelo menos um dos jogos. Ganhar pelo menos um pode ser só o primeiro, pode ser só o segundo, pode ser só o terceiro. Pode ser o primeiro e o segundo, o primeiro e o terceiro, o segundo e o terceiro, e pode ganhar os 3. Então, aqui se a gente vai dividir em casos, são vários casos. É pelo menos um, olha só, pelo menos um, ganhar pelo menos um. Pode ganhar só o primeiro, só o segundo, só o terceiro. Pode ganhar 2 jogos, o primeiro e o segundo, o primeiro e o terceiro, o segundo e o terceiro. E pode ganhar os 3 jogos. Os 3 jogos. Então, o que é mais fácil calcular aqui? O que não serve e complementar. O que não serve? Não serve o time perder os 3. Perder os 3 jogos, isso não serve. Isso é o que não serve. Perder os 3. Ele vai jogar 2 em casa e 1 fora de casa. A probabilidade de, quando ele joga em casa, a probabilidade de ganhar é de 60%. Então, jogando em casa, a probabilidade de perder o jogo é 40%. Ou ganha ou perde. Então, se a probabilidade de ganhar o jogo é de 60%, a de perder o jogo será de 40%. Quando ele joga fora de casa, a probabilidade de ganhar é de 50%.
Então, fora de casa, a probabilidade de perder o jogo é de 50%. Então, perder os 3 jogos. São 2 jogos fora, 2 jogos fora e 1 em casa. Ao contrário, 2 em casa e 1 fora. 2 jogos em casa e 1 fora. Probabilidade de perder um jogo em casa. Em casa, a chance de perder é 40%. Segundo jogo em casa, a chance de perder é 40%. Terceiro jogo é fora de casa, a chance de perder é 50%. Lembrando que a ordem dos fatores não altera o produto, então não importa se é o primeiro jogo que é fora e depois os outros 2 em casa, ou se é um jogo em casa, depois um fora e depois em casa, não importa, porque a gente tem uma multiplicação e a ordem dos fatores não altera o produto na multiplicação. As respostas estão em porcentagem. Então, uma sugestão aqui é fazer o seguinte: 40% vezes 40% vezes 50%. Deixei um símbolo de porcentagem ali. Um zero de cima, um de baixo, um zero de cima, um de baixo. O que sobrou? 4 vezes 4, 16%. A metade disso, 8%. E respira. Não tem os 8%, está tudo lindo, mas sempre fica de olho na pergunta, porque se tivesse o 8, sim, corre o risco de marcar errado, antecipadamente, precipitadamente, então calma o coração. Tá tudo certo até aí. Tá? Você pode fazer também 0,4 vezes 0,4, que dá 0,16. 50% é metade do valor. Então, metade de 0,16 é 0,08, que é 8%. Essa é a chance de perder os 3 jogos. O que o enunciado quer? Que ele ganhe pelo menos um dos 3. Então, é o complementar. 100% menos 8%. A probabilidade de ganhar pelo menos um dos 3 jogos será de 92%. Pode marcar aqui a alternativa D de Dinamarca, D de Dani, é a correta nessa questão. Questão 8. Uma moeda é tal que cada vez que ela é lançada, a probabilidade de sair cara é igual a 2 para 5. E essa moeda é lançada 3 vezes. Uma moeda normal, não tendenciosa, não viciada, a probabilidade de obter cara é a mesma de obter coroa. 50%, 50%. Ou cai cara ou cai coroa, meio a meio. Se a moeda é normal, honesta, não viciada. Mas aqui essa moeda, ela é tendenciosa. A chance de cair cara é 2 para 5. Se a probabilidade de cair cara é 2 para 5, qual é a probabilidade de obter coroa? 3 para 5. Ou cai cara ou cai coroa, complementar. Probabilidade de uma coisa acontecer somada à probabilidade dessa coisa não acontecer tem que dar 1, tem que dar inteiro. Complementar. Ou é cara ou é coroa. Se a chance de cair cara é 2 para 5, a chance de cair coroa é 3 para 5. Daí essa moeda é lançada 3 vezes. E a pergunta é a probabilidade de sair cara pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez. Vai lançar a moeda 3 vezes. Pode cair cara só na primeira vez, só na segunda, só na terceira. É pelo menos uma vez. Então, pode cair cara na primeira e na segunda, na primeira e na terceira, na segunda e na terceira. E pode cair cara nos 3 lançamentos. Quer dizer que se a gente vai dividir isso em casos, são numerosos os casos. O que não serve? Eu quero que saia cara pelo menos uma vez. O que não serve? Sair coroa nas 3 vezes. Não serve coroa 3 vezes. Isso é o que não serve. Lancei a moeda, caiu coroa. Lancei a moeda, caiu coroa. Lancei a moeda, caiu coroa. Isso é o que eu não quero. Porque eu quero cara pelo menos uma vez. Então, entenda isso o que não serve. A pergunta é, probabilidade de sair cara pelo menos uma vez. Pode ser só na primeira, só na segunda, só na terceira. Mas o que não serve? Não serve não obter cara. Tirar só coroa.
é a chance de tirar coroa 3 vezes? 3 em 5, lançou moeda de novo 3 em 5, lançou moeda de novo 3 em 5. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Essa é a probabilidade de tirar coroa, coroa, coroa. Não conseguiu tirar cara nenhuma vez. Então, aquilo que o enunciado pede, que é a probabilidade de ser cara pelo menos uma vez, é o complementar. 1 menos 27 em 125. Não é para fazer essa conta de frações. Tá? Não é para igualar denominador, fazer continha de frações, não é isso. Complementar. Imagina assim, a gente tem 125 partes. Dessas 125, 27 correspondem ali à probabilidade de tirar só a coroa. 125, que é o denominador, menos 27, que é o numerador. 98. Isso eu complemento, ó, 98 em 125. Então, pode marcar aqui, letra A é a correta nessa questão. Mas quando chega aqui no 27, ó, respira. Respira, porque tem ali, ó. Respira. Respira e lembra, a gente calculou que não serve. 27 em 125 é a probabilidade de não tirar cara nenhuma vez. De tirar 3 vezes a coroa. Lançou, tirou coroa, lançou de novo, tirou coroa, lançou de novo, tirou coroa. Certo? Então, marcamos aí, letra A é a correta nessa questão. A respeito de conjuntos, pode aparecer questões que falem sobre união, intersecção, então dá ali os conjuntos A, conjunto B, e pede qual é a diferença, qual é a intersecção, qual é a união, e daí para isso é bom só você lembrar dos símbolos, né? O U de união, esse U virado daí de interseção ou intersecção, o menos, que é a diferença, que é o que faz parte somente de um conjunto, está no A e não está no B. Mas os enunciados mais comuns são os seguintes: 50 guardas, 35 estão usando bermuda e 27 estão de boné. Sabe-se também que todos estão usando bermuda ou boné. O número de guardas que estão usando bermuda e boné. São 35 que estão de bermuda e são 27 que estão de boné. Isso dá um total de 62 guardas. Como 62, se a questão fala que são 50 guardas. Excedeu o total, extrapolou o total. O que acontece aqui? Esse tanto que excede o total está na intersecção. São aqueles que usam bermuda e boné. Estão usando as duas coisas, foram montados 2 vezes. O que a questão quer saber? Justamente isso. Quantos guardas estão usando bermuda e boné? Pode marcar aí, letra E é a correta nessa questão. Diagrama. Bermuda, boné. 12 estão usando bermuda e boné. Quando o enunciado fala que 35 estão de bermuda, todo aquele conjunto ali da bermuda tem que dar 35. Já tem 12, então faltam aqui 23. 23 guardas estão apenas usando bermuda, sem usar boné. São 27 que usam boné. Todo aquele conjunto do boné tem que dar 27. Já tem 12 para 27, então faltam 15. Tem 15 guardas que apenas estão usando boné. Todos os guardas estão usando bermuda ou boné, quer dizer que não tem ninguém aqui fora. Então, temos aí 12 que usam bermuda e boné. Questão 10. O conjunto A possui 20 elementos e o conjunto B possui 15 elementos. O número de elementos da união dos conjuntos A e B é no mínimo quanto? No mínimo quanto? O que pode acontecer aqui? Pode acontecer que exista intersecção entre os conjuntos. Então, cenários possíveis. Pode ser que a gente tenha assim, um conjunto A, conjunto B, com alguns elementos aqui em comum, ó. Pode ser. Pode ser que esses conjuntos A e B sejam separados. O A tem 20 elementos, o B tem 15 elementos e eles não têm elementos em comum. Pode ser. Também pode acontecer, o B tem 15 elementos e o A tem 20.
Então, também pode acontecer que o conjunto B esteja contido no conjunto A. Então, se o B estiver contido no A, olha só, se o B está contido no A, o B tem 15 elementos e o A tem 20. Então, se o conjunto B estiver contido no conjunto A, todos os 15 elementos do B também são elementos do A. E daí a união desses dois conjuntos vai ter, no mínimo, 20 elementos. No mínimo 20 elementos. Que são os elementos do A? A união B, número de elementos de A união B, seria aqui o número de elementos do conjunto A. Então, é no mínimo vai ter 20. No mínimo 20. Poderia ter no máximo quanto? Observação, no máximo quantos? Se a pergunta fosse tudo igualzinho, só que mudasse para no máximo quantos elementos na união? No máximo, seria esse cenário dos dois conjuntos separados. Se não há elementos na intersecção, tá? Intersecção vazia, vou botar assim, ó. Intersecção entre A e B é vazia. Daí eu vou ter número de elementos de A união B vai ser 20 do A mais 15 do B. 35. Então, cuidado com a palavra que está no texto, porque muda tudo. A união desses dois conjuntos terá no mínimo 20 elementos, que é o número de elementos do conjunto maior, do A, no caso. Agora, no máximo quantos? Pior, né? No máximo pode ter o quê? O A e o B separados, juntos, sem intersecção. Então, se não houver intersecção entre os conjuntos A e B, eu tenho 20 elementos do A e outros 15 do B. Então, no máximo, essa união terá 35 elementos. No máximo. Então, cuidado que não era essa a resposta, porque a pergunta era no mínimo. A respeito dos problemas lógicos. Aqui a gente pode falar de sequências, verdades e mentiras, associação lógica, calendários e outros enunciados que a questão pode criar, propor, formular, que a banca pode inventar outras histórias, que exigirão interpretação, compreensão, organização das informações do enunciado. Por exemplo, aqui. 5 bolas iguais numeradas de 1 a 5 e 2 caixas A e B. Tem 2 bolas na caixa A e 3 na caixa B. Sabe-se que a bola 5 não está na mesma caixa que as bolas 2 e 4. Então, a 5 está numa caixa, a 2 e a 4 estão em outra. Tá? Separar as caixas aqui. Vou fazer as caixas aqui. Tá? A gente tem uma caixa A. Não sei ainda qual é a caixa A e qual é a caixa B. Tá? Não sei ainda qual das caixas é a A e qual caixa é a B. Mas eu sei que se a bola 5 está aqui, a 2 e a 4 estão na outra caixa. Vou fazer uma caixa maior aqui. Tá? Vou fazer uma caixa aqui um pouquinho maior só. A bola 5 não está na mesma caixa que as bolas 2 e 4. A bola 1 não está na mesma caixa que a bola 3 e 4. A bola 1 não está junto com a 3 e também não está junto com a 4. Onde é que está a bola 1? Se ela não está junto com a 4, ó, a 4 está aqui. Então, a bola 1 só pode estar aqui, junto com a 5. Bom, a bola 1 não está na caixa com a bola 4, ok? Mas ela também não está junto com a bola 3. Então, a bola 3 só pode estar nessa caixa. Agora, qual é a caixa A e qual é a caixa B? Como é que eu vou saber isso? Aqui, ó. 2 bolas estão na caixa A e as outras 3 estão na caixa B. A caixa que tem 2 bolas é a caixa A caixa que tem 2 bolas é a caixa B. Portanto, o que o enunciado queria saber? As bolas que estão na caixa A.
são as de número 1 e 5. A alternativa E é a correta, então, aí nessa questão. Questão 12. Alice, Bruna, César, Davi, Eduarda e Felipe são os únicos integrantes de uma fila. Outro tipo de enunciado que é bastante frequente, comum, né? Organizar uma fila. Nós temos aí, então, 6 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Felipe é o primeiro da fila. Bom de começar por aqui, ó. Felipe já sei que é o primeiro. Então, Felipe é o primeiro da fila. O que mais? Há pelo menos uma pessoa atrás da Eduarda. Então, eu sei que a Eduarda não é a última. Aqui não é a Eduarda. Porque há pelo menos uma pessoa atrás da Eduarda. Ela não é a última. Mas vamos ver se tem outra informação que me ajuda mais do que essa. Então, eu comecei por aqui, eu vou numerar. Comecei por aqui, ó. Felipe é o primeiro da fila. O César está entre a Bruna e o Felipe. Bom, se o César está entre a Bruna e o Felipe, o César estar entre Bruna e Felipe, por isso é Bruna, César e Felipe. Assim, ó. Bruna, César e Felipe. Ou Felipe, César e Bruna. Isso aqui não pode acontecer, porque a gente sabe que o Felipe é o primeiro da fila. Logo, o único jeito é que seja depois do Felipe, o César e depois a Bruna. Então, eu comecei por aqui, ó. Felipe é o primeiro da fila. Depois, César está entre Bruna e Felipe. Como o Felipe é o primeiro, depois tem que ser o César e a Bruna depois. A Alice está entre Eduarda e Davi. Alice está entre Eduarda e Davi. Podia ser Eduarda, Alice e Davi. Ou podia ser Davi, Eduarda e Alice. Alice, ao contrário, não é a Alice que está entre elas. A Alice está entre Eduarda e Davi, tá? Alice no meio. Eduarda, Alice e Davi, ou o Davi, a Alice e a Eduarda. Para essa informação aqui, ó. Alice entre Eduarda e Davi. Só que tem 3 lugares por enquanto disponíveis. Por enquanto, não, neste momento já tem apenas 3 lugares. E a gente sabe que Eduarda não é a última. Então isso não vai acontecer. Portanto, a gente tem certeza de que a ordem aqui vai ser Eduarda, Alice e Davi. E assim é correto afirmar que nessa fila, o que acontece? Alice sucede Eduarda. Alice sucede Eduarda. Sim, letra A é a correta. Bruna sucede Davi. Não. César sucede a Bruna. Não, a Bruna sucede o César. Davi sucede o César. Não, Davi está lá no final da fila. Eduarda sucede a Alice. Não, a Alice sucede a Eduarda. Então, apenas a letra A é a correta aí nessa questão. Questão 13. Em certo país imaginário isolado do mundo, o autoritário rei vai abolir todos os domingos a partir do ano de 2026. Assim, cada semana desse país, no próximo ano, terá apenas 6 dias. Vai abolir os domingos. As semanas passarão a ter 6 dias. O ano de 2026 não será bissexto. Se não será bissexto, ele vai ter 365 dias. Um ano regular, um ano não bissexto, tem 365 dias, e um ano bissexto tem 366, que é quando fevereiro tem 29 dias. O ano de 2026 não será bissexto, e o dia 1º de janeiro será uma quinta-feira. O último dia do ano de 2026, então, nesse país, vai ser que dia? 365 dias, divide agora por 6. Num ano normal, a gente dividiria por 7. Na vida real, no nosso calendário real, nós dividiríamos por 7, porque as semanas têm 7 dias. Aqui por 6, porque o rei abolirá os domingos. Não haverá domingo. As semanas terão 6 dias. 360 por 6 dá 60. Então, aqui 365 vai sobrar 5 dias. São 60 semanas e 5 dias. O enunciado diz que o dia 1º de janeiro vai ser uma quinta-feira. Então, cada uma dessas semanas conta de quinta até quarta. Quinta, sexta, sábado, domingo não tem. Então, segunda, terça, quarta. Fechou uma semana. Tá? Então, cuidado aí com as semanas que vai mudar. Que a primeira semana do ano vai ser assim, ó, quinta.
Ó, quinta, sexta, sábado, domingo não tem. Segunda, terça e quarta. Daí fechou uma semana, tá? Essa é a primeira semana do ano, ó. Começa na quinta, sexta, sábado, segunda, terça e quarta. Fechou uma semana. Então, de 6 em 6 dias, vai repetindo sempre aquele ciclo dos dias. São 60 semanas inteiras e sobram 5 dias. Na ordem, a contar de quinta. Então, quinta, sexta, sábado, domingo não tem, segunda e terça. Então, 60 semanas e 5 dias será uma terça-feira, marcamos aqui letra B, é a correta nessa questão. Outro tipo de enunciado que pode aparecer aí na prova do TJ. Questão 14. Na prateleira de uma cozinha há 3 potes A, B e C, um deles com arroz, outro com feijão e outro com farinha. Das afirmativas seguintes, somente uma é verdadeira. Atenção para esse tipo de enunciado, somente uma é verdadeira. Leia o enunciado com atenção. Um erro facilmente cometido aí é desprezar essa informação do enunciado, olhar as afirmações que estão dadas ali e já eliminar alternativas. E vai dar errado? Porque essas 3 afirmações não são as 3 não são verdadeiras. Só tem uma verdadeira, a gente tem que descobrir primeiro qual delas é a verdadeira. Vou numerar aqui, ó, 1, 2 e 3. Uma das maneiras de fazer, a regra geral de fazer isso, é trabalhar com hipóteses. Suponha que a 1 é verdadeira e vê se funciona ou não. Suponha se a 2 é verdadeira, vê se funciona ou não. Lembrando que tem que cuidar isso aqui, que tem só uma verdadeira. Por exemplo, se a 1 for verdade, o que vai acontecer? Se é verdade que a A tem farinha, daí dizer que a C não tem farinha seria verdade também. Então, se a 1 for verdade, a 3 é verdade também. Pode isso? Não pode, porque a gente não pode ter 2 verdadeiras. Só tem uma que é verdadeira. Então, essa não pode ser verdade. Ela vai ter que ser falsa. Bom, se for verdade que a A não tem farinha, tá? A A não tem farinha, a C não tem farinha, a farinha estaria na B. E daí dizer que a B não tem feijão seria verdade também. Então, se a 3 for verdade, a 2 também seria verdade. Então, isso não pode acontecer. Portanto, a gente fica com a seguinte situação. Essa tem que ser falsa. E a verdadeira vai ser a 2. Agora, C não contém farinha é falso. Ou seja, na C, a gente tem farinha. É falso que na C tem farinha. Não tem farinha. Então, na C tem farinha. Na B, não tem feijão. Então, tem açúcar. Açúcar não, arroz. Se não tem feijão, na B tem arroz. E na gaveta, na prateleira A, o que sobrou foi feijão. Agora, é correto afirmar o quê? O pote A tem feijão. Sim, letra A é correta. O pote B tem farinha. Não, o B tem arroz. O C tem feijão. Não, o C tem farinha. O A tem arroz. Não, o A tem feijão. E o B não tem arroz. Não, o B tem arroz. Então, apenas a alternativa A é a correta. Enunciado comum, frequente nas provas de variadas bancas, particularmente a FGV que nos interessa, também é um enunciado comum. Dica para a questão, se for exatamente assim. Tá? Eu sou resistente a macetes, porque se fosse uma propriedade, algo que funciona sempre, daí seria uma regra, um teorema. Né? Agora, se é um macete ou uma malandragem, que às vezes pode não funcionar. Então, nesses enunciados, a ideia é trabalhar com hipóteses. Suponha que uma coisa acontece e ver se isso satisfaz todas as condições do enunciado. Tá? Então, essa é a ideia da questão. O propósito da questão é esse. Mas, se for exatamente assim, atenção, estou dizendo se for exatamente assim, o que a gente pode fazer para não passar por esse trabalho das hipóteses, se isso é verdade, o que acontece com as outras? Se for exatamente assim, olha aqui, farinha e farinha. Essas duas que falam de farinha são as falsas. E a verdadeira era a que falava de outra coisa, a que falava de feijão. Tá? Mas tem que ser exatamente assim.
Então a gente tem duas frases que falam sobre a mesma coisa. Aquelas ali são as falsas. E a outra vai ser verdadeira. E, claro, exatamente nesse contexto, está sendo somente uma verdadeira. Porque há variações desses enunciados. Então, se for exatamente assim, dá para fazer direto, usando esse macete. Questão 15. Betinho, Carlinhos, Luizinho, Paulinho, Toninho vão atuar numa peça de faroeste de final de ano na escola. Os papéis disponíveis são bandido, delegado, fazendeiro, índio e mocinho. O professor de teatro ouviu a opinião deles sobre a distribuição dos papéis que eles irão representar. O professor disse que todos estavam completamente enganados. Todos estavam errados. E daí quer saber o papel do Toninho. Então vamos ver as informações sobre o papel do Toninho. O que o enunciado falava sobre o Toninho? Por exemplo, o Luizinho disse que acha que o Toninho vai ser bandido. E ele estava errado, enganado. Todos estavam completamente enganados. Então o Luizinho disse, o Toninho vai ser bandido, acho que eu e ele seremos bandidos. Então o papel do Toninho não é bandido. Toninho não será bandido. Tá? Porque essa foi a fala do Luizinho e o Luizinho estava enganado. O Carlinhos não falou do Toninho. O Toninho disse, ó o Toninho, eu vou ficar com o mocinho. E ele é enganado. Então ele também não é o mocinho. Toninho também não é o mocinho. O Betinho disse que o Toninho fica com o índio. Como ele está enganado, o Toninho também não vai ser o índio. O Paulinho disse que o Toninho vai ser fazendeiro. Então, o Paulinho não vai ser fazendeiro. O Toninho não vai ser fazendeiro. Bom, os papéis disponíveis eram bandido, delegado, fazendeiro, índio e mocinho. Se o Toninho não é o bandido, não é o mocinho, não é índio, não é fazendeiro, o que ele vai ser? Delegado. Só pode ser delegado, que é o que sobrou. Então, o papel de Toninho será de delegado, a alternativa B de bola é a correta nessa questão. Questão 16. Fernando, Gilberto e Hugo são funcionários da prefeitura, um é médico, outro contador e o outro é diretor. São verdadeiras as afirmações. Observa que aqui diz, são verdadeiras as afirmações. Fernando, Gilberto e Hugo. Daí a gente tem informações sobre as funções, sobre os cargos, sobre as atuações desses três funcionários e sobre as idades. Vou botar aqui função e idade. Gilberto é médico, tá bom para começar por aqui, ó. Gilberto é médico. Gilberto é médico. Fernando é mais velho do que o contador. Fernando é mais velho do que o contador, então o Fernando não é contador. Como a gente já sabe que o médico é o Gilberto, o contador só pode ser o Hugo. Então, de novo, Gilberto é médico, tá resolvido. O Fernando é mais velho do que o contador. O Fernando mais velho do que o contador, então o Fernando não é o contador. Logo, o contador só pode ser o Hugo. E o Fernando, então, é diretor, que é o que sobrou. Bom, se o Fernando é mais velho do que alguém, ele não é o mais novo. O Hugo também não é o mais novo. Fernando é mais velho do que alguém. O Hugo não é o mais novo. O Fernando não é o mais novo e o Hugo também não é o mais novo. Então, o mais novo só pode ser o Gilberto. Como o Fernando é mais velho do que o contador, ele vai ter que ser o mais velho dos três. E o Hugo é o que tem a idade intermediária. Nesse caso, é correto afirmar que Fernando é contador? Não, Fernando é diretor. O médico é mais velho do que o Hugo? Não, o médico é o mais novo dos três. O Hugo é mais velho do que o diretor? Não. O médico não é Gilberto? Não, o médico é Gilberto.
o diretor é mais velho do que o Gilberto. Sim, o diretor é o Fernando e ele é o mais velho dos três. Então ele é mais velho que o Hugo e mais velho que o Gilberto também. Letra E é a correta nessa questão. Questão 17. Sequência numérica, a gente pode observar soma, multiplicação, quadrados. Então a gente tem ali, por exemplo, a gente pode somar e multiplicar na mesma sequência. Faz vezes 2 mais 3, vezes 2 mais 3, vezes 2 mais 3. A sequência dos quadrados perfeitos. 1, 4, 9, 16, 25, 36. Sempre o quadrado do número, né? 3, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, e assim vai. Aqui a gente tem uma sequência famosa que a gente fez em aula também. O padrão dessa sequência é a sequência de Fibonacci. Espero que você tenha reconhecido. Cada termo, a partir do terceiro, é a soma dos dois anteriores. Observa, 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. Próximo passo, 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. 5 mais 8, 13. Então, cada termo a partir do terceiro é a soma dos dois anteriores. Essa é a definição, padrão de construção da sequência de Fibonacci. Então, a pergunta era os dois espaços em branco. Os valores são respectivamente 5 e 8. A alternativa C é a correta nessa questão. Traduzindo isso aqui, ó, isso aqui significa que cada termo a partir do terceiro é a soma dos dois antecessores imediatos. Tá? O terceiro termo é a soma do primeiro com o segundo. O quinto termo é a soma do terceiro com o quarto. Então, a soma dos dois termos vai dar sempre o termo seguinte. Esse é o padrão da sequência de Fibonacci. Essa questão, prova do Tribunal de Contas de Pernambuco, cargo de analista, uma prova de nível superior. Tá aí uma questão que a gente já fez juntos aqui em outros momentos. É importante já ter essa ideia construída, pronta, porque fica muito mais fácil de reproduzi-la do que pensar sobre isso sozinho, né? Questão 18. Outro tipo de enunciado muito comum nas provas da FGV, outras bancas também, que a gente tem um ciclo e vai repetindo. No caso aqui, PRES, JC, JSE, RP. Até aqui, ó, depois começa a repetir, tudo igualzinho. Então, observa quantos caracteres compõem aquele ciclo. Pode ser figuras, pode ser letras, o que for. Então, vai repetir de tantos em tantos. Vai formar um ciclo. Como os dias da semana, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, daí começa de novo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Então, raciocínio sequencial. Quantos elementos compõem esse ciclo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A posição que a gente quer saber é 2025. 2025 dividido por 11. Divisão normal. Dá 1, dá 11, sobra 9. Dá 8, dá 88, sobra 4. Dá 4 vezes 11, 44 e sobra 1. Significa que vai ter 184 vezes o ciclo completo, com todos os caracteres que tem ali. E sobrará uma letra, que corresponde à primeira letra, letra P. Então, pode marcar aqui, letra A é a correta nessa questão. Se a divisão, o resto é 1, como foi, é a primeira letra daquele ciclo, que é o P. Se sobrasse 2, seria a letra R. Se sobrasse 3, seria a letra E. Se sobrasse 4, seria a letra S. Nessa ordem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Se sobrasse 5, se sobrasse 6, e assim vai. Se a divisão fosse exata, resto 0, corresponderia à última letra, que também é P. Numa divisão por 11, os possíveis restos são 0, 1, 2, 3, 4, 5 até o 10.
Então, divisão exata, resto zero, corresponderia à última letra daquele ciclo, que no caso é a letra P. Questão 19. Prova do TJ de Santa Catarina. Uma urna com 5 bolas amarelas, 7 bolas verdes e 4 bolas azuis. O número mínimo de bolas a ser retirado aleatoriamente da urna, sem lhes ver a cor, para ter certeza de que são retiradas pelo menos 2 verdes. Aqui a gente tem a ideia de princípio da casa dos pombos. Princípio das gavetas, princípio do azarado. Eu quero pelo menos 2 verdes. Qual é a pior hipótese? Se eu sou sortuda, eu pego 2 bolas dessa urna e elas já são verdes. Né? Seria ótimo. Né? Sou sortuda, vou lá, pego as 2, maravilha, são 2 bolas verdes. Mas eu quero ter certeza, quero garantir. Então, qual é o número mínimo de bolas, o menor número de bolas, para ter certeza de que 2 serão verdes, pelo menos 2 verdes. Se eu sou azarada, estou tentando tirar 2 bolas verdes, mas se eu sou azarada, eu vou lá e tiro 5 amarelas, tudo que eu não quero primeiro, ó. Eu posso tirar 5 amarelas, depois eu tiro as 4 que são azuis. Então, veja só que eu tirei 9 bolas e não consegui ainda tirar as 2 vezes que eu preciso. Só que se eu já tirei todas as amarelas e todas as azuis, as próximas 2 que eu tirar serão verdes. Então, a gente precisa de um total de 11 bolas, para garantir, para ter certeza de que entre as bolas retiradas, haverá pelo menos 2 verdes. Marcamos aqui, então, a letra C de casa é a correta nessa questão. Então, a dica é pensar na pior hipótese. Para garantir, para ter certeza, pensa na pior hipótese. E a pior hipótese o que é? Se eu quero cores iguais, a pior hipótese é ficar tirando cor diferente. Se eu quero cor diferente, a pior hipótese é ficar tirando cor repetida. E daquelas que tem mais primeiro. Se eu quero uma cor específica de bola, como era aí, pelo menos 2 verdes, a pior hipótese é tirar todas as outras bolas primeiro. E só depois conseguir tirar as 2 verdes que a gente gostaria. Tá? Então, princípio do azarado. Pensar aí na pior hipótese. Questão 20. Em um dado comum, com as faces numeradas de 1 a 6, a soma dos números de 2 faces opostas é sempre 7. 2 dados foram lançados sobre uma mesa e a soma dos números de todas as faces visíveis, as faces laterais e a superior, foi 33. O menor número possível para uma das faces que está em contato com a mesa, qual é? Lança lá os 2 dados. Tá? Então, a gente lança lá os 2 dados. E a gente tem uma soma dessas faces. Por exemplo, aqui eu tenho 3 aqui, por exemplo, tá? Meramente ilustrativo. 5 aqui. 2 aqui não pode, vou botar um 4 aqui. O 4 eu não posso, porque eu já botei ali vou botar o 6 aqui. Tá? 6 aqui. Vou apagar aqui. Vou botar um 1 aqui, pronto, tá? Meramente ilustrativo. O que a gente faz? O que é bom que você saiba? Soma de todos os pontos do dado. Soma das faces de um dado. De todas as faces, tá? Soma das faces de um dado. 1 mais 2 dá 3, mais 3 dá 6, mais 4 dá 10, mais 5 dá 15, mais 6 dá 21. Então, um dado, quando a gente soma todos os pontos, dá 21. Como são 2 dados, tá? 2 dados foram lançados, a soma de todas, soma de 2 dados, vou botar aqui, soma de 2 dados, vai ser 21 de um dado, mais 21 do outro dado, são 42. Tá? 42 pontos em 2 dados. Daí o enunciado diz assim, a soma dos números de todas as faces visíveis foi 33. Soma das faces visíveis foi 33. Face superior,
dos dois dados e as laterais todas somaram 33. O que não está visível, então? 42 é o total. 42 é o total de pontos dos dois dados. 33 são as faces que são visíveis. Então, sobram aqui 9 pontos. 9 pontos. Daí a pergunta é a seguinte: o menor número possível para uma das faces que está em contato com a mesa. Está faltando 9 pontos. Esses 9 pontos podiam ser, por exemplo, o 3 e o 6. O 4 e o 5. E deu, né? Para somar 9. Pontos do dado. Faces numeradas de 1 a 6. Para somar 9, o que pode ser? O 3 com 6, o 4 com 5. Olha a pergunta. O menor número possível para uma das faces. O menor número possível para uma das faces é o 3. Então, pode marcar aqui, letra C é a correta nessa questão. Não é um tipo de enunciado frequente na FGV, mas não é um tipo de enunciado que é novidade. Então, já caiu em provas da FGV, cai em outras bancas também, como a FCC, por exemplo. É bom que você saiba, para não passar trabalho, que a soma dos pontos das faces, todas as faces de um dado, dá 21, que é 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6. Então, se a gente sabe as faces visíveis somam tanto, a que não está visível, que está em contato com a mesa, a gente já sabe qual é o valor. Sem precisar pensar, se aqui tem 2, do outro lado é 5, se aqui tem 1, do outro lado é 6, não precisa pensar nada disso. Então, poupa bastante tempo, trabalho e diminui também o risco de errar a questão. Certo? Então, com isso, nós encerramos a nossa revisão para a prova do TJ. Desde já desejo uma boa prova, calma no coração, confiar no processo, confiar em todo esse tempo que você vem de preparação até a prova. Nos encontramos no pré-prova? Então, até lá. Beijos. Tchau, tchau.